No vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre migração, imigração e emigração. E esse conteúdo é muito importante para a geografia e também é bastante cobrado em vestibulares. Antes de começar, meu nome é Diego e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Ventifacto. Primeiramente, você deve saber que migração é o nome que a gente dá para o deslocamento de humanos ou de outros animais na superfície do planeta Terra. E muita gente acha engraçado falar humanos e outros animais, mas nós somos animais também. Mas o nosso foco nesse vídeo são as migrações humanas. E muitas vezes nós chamamos essas migrações de fluxos migratórios, quando há uma tendência de populações se deslocarem de um local para o outro. As migrações podem ser externas ou internas. Elas são externas quando se trata de países diferentes, ou seja, uma pessoa ou uma população está deixando um país e indo para outro. Isso é uma migração externa. Mas existe um outro caso, que são quando as pessoas se deslocam dentro de um mesmo país. Nesse caso é chamado de migração interna. E um exemplo disso foi o que aconteceu no Brasil no século XX, onde houveram migrações internas muito importantes, como, por exemplo, uma migração intensa do Nordeste brasileiro para o Sudeste brasileiro. Essas pessoas não deixaram o Brasil, elas se deslocaram internamente. E o Brasil é um país muito grande, é o 5º maior país do mundo em área, em tamanho de território. E durante a história do Brasil, houveram diversos fluxos migratórios internos que distribuíram a população pelo território brasileiro. Mas isso é papo para outro vídeo. As migrações podem ser voluntárias ou forçadas, e elas são voluntárias quando as pessoas se deslocam por vontade própria. Mas existem situações em que indivíduos e populações se deslocam forçadamente, sem querer se deslocar. E existem alguns casos para isso, como desastres naturais, mudanças climáticas, guerras, conflitos internos, perseguição étnica e religiosa. Tudo isso vai fazer com que essas pessoas se desloquem forçadamente. As migrações forçadas também são chamadas de migrações involuntárias. Um exemplo clássico de migração forçada foi a escravização de africanos. No período em que houve a comercialização de negros escravizados, populações enormes de negros foram deslocadas de seus locais de origem para outros locais. E isso é um exemplo bem clássico de migração forçada. E se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like. Agora vamos falar de dois conceitos que muita gente se confunde, que é imigração e emigração. E é mais fácil do que você pensa. Imigração nada mais é do que o fluxo de entrada de um estrangeiro em um país. Então, se um estrangeiro entra num país, naquele país ele vai ser um imigrante. Um exemplo, se um japonês se muda para o Brasil, nós podemos dizer que esse japonês é um imigrante japonês no Brasil. Agora, a emigração é um fluxo migratório de saída de um país. O que isso significa? Se um brasileiro sai do Brasil para morar no Japão, ele vai ser um emigrante do Brasil, ou seja, ele saiu do Brasil. Então são conceitos relativos. Todo imigrante também é um emigrante. Então esse brasileiro que saiu do Brasil, ele vai ser um emigrante para o Brasil, mas ele vai ser um imigrante no Japão. Porque no país que ele está saindo, ele é um emigrante, e no país que ele está entrando, ele vai ser um imigrante. E é importante ressaltar que esse conceito de emigração, ele é um conceito relativo ao país de origem da pessoa, da nacionalidade da pessoa. Ele não vale para a pessoa que está fazendo turismo, por exemplo, em vários países do mundo. Então, se a pessoa é brasileira, está nos Estados Unidos e depois vai para a Suíça, ela não vai ser uma emigrante para os Estados Unidos. Mas ela vai ser uma emigrante para o Brasil se ela ficar um período longo fora do país. E esse conceito de imigração e emigração geralmente tem relação com o período que a pessoa vai ficar fora do país ou vai estar naquele país que ela foi. E geralmente esse período tem que ser relativamente longo. Não existe um período fixo, mas geralmente a gente usa esses termos para períodos longos, no qual a pessoa sai do seu país com o intuito de morar em outro país, e não somente para turismo. Por fim, vamos falar de migração pendular, que também é chamada de migração diária ou de movimento pendular. E nada mais é
quando as pessoas se deslocam de um local para o outro no mesmo dia para trabalho ou para estudo. Mas essa distância tem que ser relativamente longa e geralmente tem que envolver cidades diferentes, municípios diferentes, estados diferentes ou até mesmo países diferentes. Isso acontece, por exemplo, na Europa, com países próximos que têm um sistema de transporte efetivo e rápido entre esses países. Então existem pessoas que moram em um país e trabalham no outro. Aqui no Brasil existem alguns exemplos disso. Por exemplo, a região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, existem municípios mais distantes que às vezes as pessoas moram nesses municípios, mas trabalham nos municípios mais desenvolvidos economicamente, que existem mais vagas de trabalho. Então essas pessoas moram em um município e trabalham no outro e fazem esse deslocamento diariamente. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. E até a próxima. Um grande abraço.